Bem, então aqui mais uma questão de vestibular para a gente começar a conhecer o que os caras fazem com os alunos em provas de vestibular. O enunciado diz: o soro caseiro, solução de 0,35 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, e 2 gramas de sacarose, nosso amigo açúcar, por 100 ml de água, é indicado para reidratação. Continua o enunciado. Qual a concentração em gramas por litro para cada componente dessa solução, respectivamente? Então, o que o cara está pedindo para mim? Para eu poder calcular a concentração em gramas por litro do sal e do açúcar separadamente. Então, nota que é uma questão que não é dificílima, mas tem que ter um raciocínio diferenciado. Porque a primeira coisa é saber que quando você coloca sal na água, existe a dissociação iônica. Lembra dela? Lá de solubilidade de sal. O sal é um composto iônico. Os íons estão atraídos através de forças eletrostáticas, positivo e negativo. Quando você coloca na água, a água quebra essa atração. A água dissocia o que estava antes associado. Daí o nome dissociação iônica. Portanto, na água, o sal de cozinha, ele não vai ficar na forma de NaCl. Ele fica na forma de Na+, envolto por molécula de água. Isso a gente já viu. Lá no primeiro volume, solubilidade do sal. E o Cl- também envolto com moléculas de água. Já o açúcar é uma substância molecular. E a gente explicou naquela parte lá, em volume, um primeiro volume, né, logo no início, solubilidade do sal e do açúcar, que como a sacarose, o açúcar, apresenta grupo funcional OH, hidroxila, semelhante ao da água, H2O, HOH. A água é atraída pela molécula de açúcar, de sacarose e vice-versa, através de pontes de hidrogênio. Isso faz com que o açúcar seja muito mais solúvel em água do que o nosso amigo sal de cozinha. E a gente mostrou isso. Então, para que eu estou falando tudo isso? Estou jogando conversa fora? Não. Eu estou mostrando para você que eu tenho aqui não um soluto, mas dois. E o mais importante, eles não reagem entre si. Se eles não reagem entre si, eu posso calcular perfeitamente a concentração comum do sal de cozinha nessa solução de reidratação. E depois eu posso calcular a concentração comum da sacarose ou do açúcar nessa solução de reidratação separadamente. Basta você pegar a massa de cada um separadamente, um em cada fórmula, e dividir pelo volume da solução. Olha aquele papo que eu falei. Ele não me dá a solução, ele me dá o quê? Volume de água. Como ele não fala em solução e eu não estou dentro de um laboratório, esse é o volume da minha solução. Ponto final. Vê como interessa o papo que a gente, né, troca, a ideia que a gente troca? Vê como é importante? Isso aqui é uma coisa experimental. Eu não estou no laboratório para ver a aditividade de volume quando eu coloquei 0,35 gramas do sal e 2 gramas do açúcar. Quanto aumentou de volume? Ele falou não. Eu vi não. Então eu vou usar como volume da solução o volume do solvente, que é a água. Pô, gente boa, nossa aula é show, fala sério. A gente não deixa passar nada aí. Aí vem as alternativas, e para ajudar agora, vamos parar um pouco, né, de falar e não mostrar nada para vocês. Eu vou chamar a nossa ajuda, o nosso apoio, a nossa arte. Só um minuto. Então aqui tem tudo que a gente analisou antes. Primeiro, importante, em soluções de solutos diferentes que não reagem entre si... Opa, o negócio está brabo aqui.
Calcula-se a concentração dividindo a massa de cada soluto pelo volume total da solução. E o único volume que eu tenho, 100 ml de água, é o volume da solução. Dados do texto, massa do sal, botei diferente a cor, tá? Aqui eu tive que escrever, não tem jeito, ó. 1 em 1 é soluto, só que aqui eu botei sal e sacarose. Massa do sal está dada 0,35. Massa da sacarose está dada 2 gramas. Volume de água, 100 ml. Lembra que o volume de água vai ser usado como volume da solução, já que ele não me deu o volume da solução e nem a aditividade de volume. Portanto, 0,1, lembra que eu dividi por 1000. 1, 2, 3 casas, 0,1 litro. E ele quer a concentração para cada caso. No caso do sal de cozinha, cloreto de sódio, massa do sal, 0,35 dividido pelo volume da solução, que é o mesmo volume do solvente, 0,1 litros. Concentração 3,5 gramas por litro, está aqui. Para o sal de cozinha, que é o primeiro, lembra que ele fala respectivamente. Para a sacarose, eu usei 2 gramas do soluto, divide por 100, 0,1 litro, que é o volume da solução, que aqui está dado de novo pelo volume do solvente. 2 gramas dividido por 0,1, 20 gramas por litro, é a concentração comum da sacarose. Então, respectivamente, 3,5 e 20. Letra A. Cara, viu que maneiro? Eu acho que é muito tranquilo a gente aprender qualquer tipo de aula dessa maneira. A gente discute, a gente debate. Às vezes eu sou até chato, repetitivo, mas não adianta, cara. É sangue nos olhos. Você tem que saber. Você tem que se dar bem. Isso preocupa, para não preocupar, para saber que você está bem. Eu repito, eu debato, eu lembro coisas importantes, como dissolução iônica, ponte de hidrogênio, dissolução do sal, do açúcar. Então, nota que é uma questão de nível médio, mas claro que você tem que usar tudo que você aprendeu para você chegar nesse contexto. Tranquilo, gente boa? Grande questão e até a próxima.